Eu te falei que entra uma tela aqui, do meu lado, falando o seguinte: essa reunião está sendo gravada pelo anfitriã, Ah, participante. tá. E aí, sair da reunião e entendi. Aí eu aperto e entendi, porque ela sai Isso. para mim, não sei por quê. É porque tem pessoas que não querem ser gravadas, né? Ah, Aí a pessoa, se entendi. não quiser. A Ah, gente sempre não. grava porque tem companheiros que às vezes Aham. vão assistir depois. Às vezes não Exato, lembra, no exatamente. dia. Então, tem várias pessoas que assistem o estudo depois. Aham, aham. Mas é sempre bom por Ah, causa disso. existe. É por isso, Rose? A Tem gente pessoa que. tem a opção de escolher, e se a pessoa escolher que não quer gravar, como é que é? A imagem dela não aparece? Ali Eu só acho que vem não aparece. sair Assim, eu e acho que entendi. é só a pessoa desligar a sua câmera, né? É o que eu tiro, porque ela entra Desliga a aqui. sua Eu câmera, fica no pensei que era escurinho. informando geral. Ah, Olha, estamos eu não gravando, tenho mas não tinha nada. Eu opção. acho que basta a pessoa desligar a câmera. Não tem nada demais. Nada demais. Ninguém aqui é procurado pela polícia. Não, nem procurado, nem Né? fugido, né? Se for procurado pela polícia, é que Aí ferrou. fica incógnito. Incógnito. Oi, Vai gente, boa bater, né? tarde. Boa tarde, boa tarde. Mas a gente não está sendo procurado pela polícia ainda. Não, graças a Então está Deus. tudo bem. Né? Ai, ai. Ai, ai. Mas vamos lá. Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário, 16h20. Hoje são dia 25 de fevereiro de 2023. Sábado, sábado bonito, de muito sol. Então, nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, uma publicação da Federação do Estado do Rio Grande do Sul, e nós estamos estudando o capítulo que fala da lei de reprodução, Paulo e Abigail. Fala sobre celibato, né? Sobre o casamento, sobre as uniões. Um capítulo muito interessante, porque esse assunto é muito importante para todos nós. Muito importante mesmo. Então, nós estamos, deixa eu ver o parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos entrar no 11º parágrafo, que diz assim: refletiremos um pouco mais. Esse parágrafo, que é o 11º, que nós vamos estudar. Mas, antes disso, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão. Que o Senhor continue a nos abençoar, nos fortalecer, a nos preencher de muitas boas energias, que cada um de nós possa, Senhor, realizar a sua tarefa da melhor forma possível. E também queremos agora, como nunca esquecemos, dos nossos irmãos do litoral norte de São Paulo, esses nossos irmãos que passaram por essa tragédia no dia, na madrugada de domingo, né, dia 19, e todos eles, Senhor, possam ser amparados, socorridos, os encarnados e os desencarnados. Que eles possam receber o consolo de que necessitam, o esclarecimento para prosseguirem a sua vida, e que todos nós possamos continuar vibrando por cada um desses nossos irmãos, como também não esquecemos dos nossos irmãos da Turquia e da Síria, porque ainda existem corpos sendo retirados dos escombros lá nessa região que também passou por outra tragédia terrível. E assim, Pai, envolvidos pelas tuas bênçãos, pela tua abençoada misericórdia, te pedimos imensamente, Pai, que nos permita dar por iniciados os nossos estudos na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura aqui. E o nosso companheiro Guilherme Del Valle da Silva, que é o autor dessa obra, ele diz dessa forma: refletiremos um pouco mais sobre o assunto. O assunto é a vida celibatária, tá? À luz da doutrina espírita. O espiritismo é uma doutrina voltada à educação
dos espíritos encarnados e desencarnados. Por isso que aqui na prece que eu fiz, voltada para os nossos irmãos que desencarnaram aqui no norte, no litoral norte de São Paulo, e os nossos irmãos lá da Turquia e da Síria, porque esses irmãos, muitos deles que desencarnam, vão agora ser recebidos, estão sendo recebidos, né, pela espiritualidade amiga, pelas falanges de Jesus, pelas falanges de Francisco de Assis, de todos esses bons espíritos. E muitos desses irmãos que chegam ao plano espiritual precisam receber uma orientação, um esclarecimento sobre a situação que eles estão vivenciando. E também aqueles que sobreviveram. Alguns, a gente escuta pelas redes sociais, né, falam que é castigo divino. Ah, isso aconteceu por castigo divino, porque a humanidade está se tornando muito pecadora. A gente sabe que tem companheiros que estão comentando isso. E são chegados os tempos, entendeu? Da separação do trigo e do joio. Então, tem irmãos dizendo que essa catástrofe que aconteceu é castigo divino. Então, muitos, né, desencarnam e muitos, uma grande maioria, infelizmente, de nós, não se recebe a educação para esse momento tão importante que é a educação para a morte. E a gente também precisa aprender, né, que a morte é uma coisa natural, que o nosso corpo físico, ele é perecível, né? Então, é todo um tipo de educação que o ser humano precisa receber. Muitos irmãos, que já falamos isso aqui várias vezes, que se reúnem conosco para estudar, não têm a mínima noção sobre isso. Alguns até acreditavam que morreu, acabou tudo, né? Morreu, acabou tudo, essa história de vida após a morte, isso não existe. Então, essas pessoas precisam ser reeducadas, tanto os que estão encarnados, como estão desencarnados, né? Então, ele diz o Espiritismo é uma doutrina voltada à educação dos espíritos, encarnados e desencarnados, convidando constantemente a renovação moral baseada no Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui encarnados. Então, nós estamos sendo convidados a fazermos o quê? Promover a nossa educação, buscando não só a educação pela instrução, mas a educação para a renovação moral. Quanto mais cedo nós procedermos a essa renovação moral, isso vai ser muito importante para a gente. Entendeu? Quando a gente chegar a desencarnar, né, aquele que está buscando a sua renovação moral, ele vai ter mais facilidade na erraticidade. Ontem eu estava vendo, não me lembro o que foi, vai ter um programa onde um companheiro, não me lembro bem, onde ele falava sobre isso. Ele falava sobre a educação intelectual e sobre a educação moral. Entendeu? Então, ele colocou bem, ele não é espírita, não. Ele até falou sobre isso, que educação não é só intelectual, ela também é a educação moral, ela também se estende pela educação moral. Achei interessante até a colocação dele. Não me lembro bem quem ele falou, de onde foi, mas ele estava falando sobre esse tipo de coisa. Tá? E educação é necessário sempre, sempre, né? Depois ele vai dizer aqui, todas as potencialidades, quer dizer, forças humanas devem ser educadas.
canalizadas para os objetivos sublimes da existência. Quando ele fala forças, quantas forças estão sendo geradas em nosso corpo? Olha os nossos centros de força, né? Nós sabemos, já estudamos até na aula anterior, numa aula anterior e durante a semana, que o perispírito, quando chega, o espírito desencarna, o perispírito passa por várias transformações, principalmente em 2 centros de força, que é o centro de força genésico e gástrico, ligado às questões sexuais e à questão da alimentação. Lembra que nós falamos isso? Porque são 2 problemas que o espírito muitas vezes enfrenta quando chega no plano espiritual. A questão da sexualidade e a questão da alimentação. Durante a semana nós falamos sobre isso. Me lembro bem qual foi o estudo, mas o companheiro trazia essa informação. Eu acho que foi quinta-feira. Falava sobre a importância disso. As forças sexuais da alma, essas forças criadoras, precisam ser educadas. Porque se elas não forem educadas, não é? Olha o problema que isso pode dar para a criatura. Quantas coisas a gente vê por aí envolvendo as questões da sexualidade. Assim, tá assim, tá uma loucura. Eu estou caçando um texto que eu li num livro semana retrasada, só que na hora eu vi que era importante, mas não assinalei, entendeu? Nem marquei. Eu fiquei assim, depois eu vou voltar para pegar isso, eu não me lembro onde está. Vou ver se eu Ei, acho. Rose, nós estamos fazendo a Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor, e ele fala exatamente sexualidade. Essa semana, a tua irmã também, ela é uma das coordenadoras. Sim. Gente, eu fiquei... Do estudo. Amor Imbatível Amor, Não, Joana de Ângeles. quinta-feira, que horário? 7h30 da noite. Ah, tá. Vai de Às 7h30. 7h30 da noite. Eu acabo você, dou uma esperadinha, descanso e entro. E a tua irmã está lá. 7h30 até que horas? Maravilhoso. Vai até Ele vai 7h. até às 21, mas 21 Tudo bem. Tá? É que eu recomendo isso para uma amiga O minha. livro é uma coisa... Maravilhoso. Eu tinha desde 2000, agora que eu peguei e bateu ali. É muito bom, sim. Então, ele fala nesse texto, são coisas muito, quer dizer, ele diz o seguinte, mais ou menos o seguinte, eu vou ter que achar isso, que atualmente, isso a espiritualidade já tinha falado, comentado, atualmente, eu não sei se vocês já perceberam, eu já percebi, até outro dia eu estava conversando isso com meu marido, o número de crianças, jovens, adultos, até pessoas da terceira idade, que estão vivenciando conflitos da sexualidade. É uma coisa, você diz assim, tipo, onde estava esse povo? E é uma questão muito grande de pessoas vivendo conflitos de sexualidade. Vocês já perceberam isso? Você entra no Facebook, você vê pessoas que hoje têm uma relação heterossexual, amanhã tem uma relação homossexual. Sabe, de repente, a fulana aparece com o seu namorado, sem preconceito, tá? Fulana apareceu agora com sua namorada. Fulana apareceu agora com seu namorado. Deve ser engraçado. Essa pessoa, há tantos anos, tinha um casamento heterossexual. Aí já tá. E aí, crianças também. Crianças e nomes. Nomes. Eu nunca tinha escutado na minha vida. Aí nomes assim. A todo tipo está surgindo um nome novo. Tem um que se designa, eu não tenho sexo nenhum, nada. Então, não quer que na certidão de nascimento venha nem feminino nem masculino. Venha nada, porque ele diz que não é nem feminino nem masculino. Eu não sei o que ele é, mas ele diz que não é. Entendeu? E outros nomes que vão surgindo aí,
para designar a sexualidade da criatura. E é demais, né? A criança transgênero, já tem a criança de 4, 5 anos, e a mãe já está, inclusive, colocando nas redes sociais, que o filho é transgênero com 5 anos. Com 5 anos, será que o espírito já tem condições de dizer que ele é transgênero? Aí, com 8 também, aí já começa uma educação de transgênero, coisas assim, sabe? Então, esse autor desse texto, que eu ainda vou encontrar de novo, ele falava que nós estamos vivendo um tempo onde muitos espíritos, com estas dificuldades das energias sexuais da alma, vão reencarnar, estão reencarnando. Entendeu? Então, ele falava isso. São questões espirituais. São as forças sexuais. Por isso que na aula passada, eu não sei se foi no Diversidade dos Carismas, mas eu acho que foi, ou no Emmanuel, que nós fizemos uma aula também muito importante sobre quem são os médios, onde ele falava que esses espíritos, né, todos nós, quando desencarnamos, o nosso perispírito vai passar por transformações, é claro, né? Por mudanças, estávamos falando do corpo espiritual, mas 2 centros de força vão trazer certas dificuldades para a gente, que é o genésico, ligado às forças sexuais, que é uma força criadora, e o gástrico, que é voltado para a alimentação. E esse outro texto falava sobre isso, que muitos espíritos desse período, de uns anos para cá, estão reencarnando, trazendo essas dificuldades relativas às questões das energias sexuais. Tá? E a gente está vendo esse tipo de coisa. A gente está vendo esse tipo de coisa. Então, agora, por que isso? É só a gente voltar 1000 anos, 500 anos, 800 anos. Como, ao longo do período antigo, do período medieval, século XVIII, século XIX, como a questão do sexo foi tratada de maneira dura, cruel para com as pessoas, não é? Principalmente para com as mulheres. Aquela coisa, o sexo, ao longo da história, sempre foi vista de uma maneira terrível. Agora mesmo, a gente estava vendo no Facebook, eu e o marido estavam conversando, houve um congresso da Igreja Protestante de Brasília. Depois vocês procurem isso lá no Facebook. Se eu achar a matéria, eu acho que está até aqui. Eu mando para vocês. Então, foi tipo uma convenção, para você ver como são essas coisas, uma convenção. Deixa eu ver. E aí, um pastor... só um minutinho aí. Eu vou ver, muito interessante isso. Estou escrevendo aqui, para ver se meu marido acha e manda para mim, que eu achei muito... Ele é aqueles pastores, um pastor americano. E o que esse pastor americano faz? Ele vai fazer o discurso dele, né? E lá no discurso dele, ele manda para mim o negócio do pastor. Ele começa a fazer uma crítica sobre o homossexual. E ele diz coisas absurdas sobre as pessoas que são LGBTQIA+. Entendeu?
ele fala coisas absurdas. E todos eles, todas essas pessoas que têm essa questão da sexualidade, que elas vão para o inferno, que elas... Ah, está aqui, ó. Ah, não, não, não é isso, não. Peraí, deixa eu botar aqui. Ele fala que eles vão para o inferno, e eles são pecadores. Então, ele faz um discurso, mas tão violento, e outros pastores ficam assim, tão chocados com a forma como ele fala sobre isso, e fazem até uma crítica para ele sobre esse tipo de coisa. Né? Inclusive, ele vai ser, apesar de ser americano, vai estar sendo até processado aí, por causa do discurso até dele ser preconceituoso, entendeu? Então, agora, por que essa criatura fazendo um discurso pesado desse? Com certeza, porque ele também traz essa dificuldade, entendeu? Ele traz essa dificuldade com ele. Então, ele reflete isso no discurso dele. Ele reflete isso no discurso dele. E é uma coisa assim, sabe? Você vê ameaçadora. E nós estamos no século XXI. Ô, Rose, Sim. eu vou ler rapidinho, que são 5 linhas só do que ele diz. Achou? Todo homossexual tem uma reserva no inferno. Toda Isso. lésbica tem uma reserva no inferno. Todo transgênero tem uma reserva no inferno. Todo bissexual tem uma reserva no inferno, disse o pastor, em inglês, enquanto era traduzido em tempo real por uma fiel da igreja. Eu pergunto, essa criatura não tem um problema de sexualidade? Claro que tem. Foi assim, tão contundente que tem até um outro pastor, acho que é um pastor brasileiro, que até fala, né? Ah, o companheiro foi muito violento nos seus cursos. Então, isso nós estamos no século XXI. Agora, imagina esse espírito no século XVI. Quantos talvez ele não tenha colocado na fogueira? Quantos ele não tenha mandado matar? Ou quantos ele não concretizou nisso daí? E hoje ele diz que tem mais, mas lá no passado, essa criatura pode ter matado no inferno, quer dizer, muita gente, né? Porque essa coisa aí que ele está colocando, isso não é uma coisa de eu aprendi ontem. Isso é uma coisa que está dentro dele. E que ele está colocando para fora. Entendeu? Ele está colocando para fora. Então, a gente vê aí como essa questão da sexualidade é violenta, porque normalmente, quando a gente começa a colocar para fora esse tipo de coisa, isso vem lá de dentro da gente. Isso está refletindo. Quem sabe essa criatura foi alguém que precisou, né, vamos dizer assim, calar essa coisa dentro dele. Né? Foi obrigado a embutir de tal forma que ele passasse a acreditar nisso. Que alguém obrigou ele a acreditar nisso. Né? O obrigou a conter a sua sexualidade de tal forma e fez uma lavagem cerebral dele, e hoje ele repete aquilo que disseram para ele, né? Não dizem que toda pessoa, pelo menos é o que grande parte dos
cientistas, pesquisadores, estudiosos dizem que toda pessoa que foi durante muito tempo abusada de todo tipo de abuso, ela tem grande chance de se tornar um abusador. Não é? Então, dizem, né, os pesquisadores, que eu não sou estudioso, mas pelo que eu li, que quando você encontra pessoas que são pedófilas ou praticam outro tipo de abuso, é porque essa pessoa normalmente, na sua infância, também sofreu um certo tipo de abuso, e aí ela está projetando isso, né? Então, em relação à sexualidade. Então, ele vai dizendo aqui, no livro, todas as potencialidades humanas devem ser educadas, canalizadas para os objetivos sublimes da existência. No livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel oferece esclarecimentos sobre o assunto. Inclusive, a Carmen, né, semana retrasada, ela pediu que a gente falasse um pouquinho sobre a união homoafetiva, adoção. No final do estudo desse capítulo, eu já separei 2 textos para a gente falar sobre união homoafetiva e adoção e homossexualidade, tá? Para a gente tocar nesse assunto, que é um assunto muito importante. E aí, nesse inteirinho, eu vou ver se eu acho esse outro texto. Aí ele diz aqui, no livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel oferece esclarecimentos sobre o assunto. Então, vamos lá. Ele diz assim, ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser. Olha aí. Olha só isso aí. O espírito, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser. Tá? Tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Ainda afirma Emmanuel, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, uso do sexo, né? Com o devido respeito aos outros e a si mesma. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. E a experiência pode ser muito difícil, né? Esse texto está no capítulo 26 do livro Vida e Sexo. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá, tá? Vida e Sexo, capítulo 26, é de Francisco Cândido Xavier. Então, a gente percebe que a coisa é complicada. A coisa é complicada, tá? É uma das coisas mais complicadas no espírito. Na reencarnação, é questão da sexualidade. Aí aqui, diz Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 7, 8, 9. E os solteiros, ele falando sobre isso, eu vos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Está tranquilo ali, né? Sem se agastar. Caso, porém, não se dominem, que se casem, que é melhor casar do que ficar abrasado. Ele fala no estado em que também eu vivo.
Ele não diz que ele é celibato total. Fala. Mas ele fala, o que você pode perceber? Ele vive no estado de equilíbrio, onde o sexo não é para ele um tormento. Não é para ele um tormento. Entendeu? Ele não fala que ele nunca mais eu estive com uma mulher. Ele quer dizer o seguinte: o sexo para mim não é um tormento. Não é um tormento. Ter uma relação sexual ou não ter, para mim eu vivo tranquilamente. Agora, tem outros que não conseguem, né? E por causa disso se complicam. Né? Quantas mulheres, até homens mesmo, eu já ouvi falar, eu não consigo viver sem ter uma relação sexual. Eu já ouvi um amigo meu dizer, né, espírita, inclusive, eu não consigo viver sozinho. Então, ele saía de um relacionamento e entrava no outro. Entendeu? Saía de um e entrava no outro, saía de um e entrava no outro. Ele não conseguia viver sozinho. E aí você sabe que pode ter problema, né? Pode ter problema. Então, o Paulo já alertava para isso. No livro Sexo e Consciência, Sexo e Consciência, o médium e orador espírita Divaldo Franco ensina acerca da sexualidade. Ele diz assim: o sexo, como qualquer outra função biológica, tem finalidade precípua, que é a continuidade da vida na Terra, tá? O sexo, a finalidade principal dele é a reprodução da humanidade. Lógico, é por isso que Deus, para torná-lo agradável, colocou nele o prazer. Senão, né? Então, o sexo, como qualquer outra função biológica, tem finalidade precípua, que é a continuidade da vida na Terra. Para que os seres fossem atraídos uns aos outros, no intuito de realizarem o fenômeno da reprodução, a natureza permitiu que os hormônios nos proporcionassem as sensações e os sentimentos nos concedessem as emoções. Então, os hormônios, né? Os hormônios nos proporcionam as sensações e os sentimentos nos concedem as emoções. Então, você pode ter sexo apenas com sensação, não pode? Sem emoção. Não é? As duas experiências estão na pauta da nossa estrutura mental. A nossa tarefa evolutiva é aprimorar os recursos espirituais de que somos portadores para atingir um estado de sublimação sexual. Essa sublimação não se dá exclusivamente pela abstinência. Porque tem muita gente que acha que a sublimação se dá pela abstinência. O indivíduo poderá se abster do uso do sexo, mas permanecer com os quadros mentais dos tormentos. Entendeu? Então, a gente encontrava, né, no passado, principalmente entre as freiras, entre alguns padres, que não tinham relações sexuais, porque a gente sabe que era muito comum ter dentro dos mosteiros, né?
Mas, vamos dizer, alguns realmente se tornavam pessoas que não tinham relações sexuais, mas não viviam em paz e equilíbrio, viviam atormentadas. Por isso, muitas delas se autoflagelavam. Vocês já viram filmes que mostram instrumentos de autoflagelo? Tem um que o cara amarra o cinto, botava uma cinta aqui no tórax, no abdômen, com espetos. Com espetos. Então, ele colocava aqui e apertava para o espeto ferir a carne dele. Tem vários desses. Tem outros que eram chicote. Autoflagelação com chicote. E tem outros. Muitas freiras eram obrigadas até a usar um instrumento na área genital para machucar. Outras usavam mesmo assim, sabe? Aparelhos que proporcionavam dor no corpo. Por quê? Porque os tormentos eram grandes. E eles acreditavam que aquilo era necessário para conter a energia sexual que vinha. Ora, se essa energia da alma machucar o pobre do corpo vai resolver? Claro que não. Então, ó, como vinha aquela história de que a carne era fraca, o problema não era a carne que era fraca. Aí torturava-se a carne. Só você pesquisar na internet, bota lá. Aparelhos de autoflagelação muito usados na Idade Média pelos sacerdotes. Vai aparecer cada um que você vai dizer assim, não acredito que a criatura fazia isso com ela própria. Fizesse com o outro, tá? Então, o indivíduo, porque eu vou me abster do sexo, né, para poder sublimar e ir ao céu puro e casto. Então, isso aqui, o indivíduo poderá se abster do uso do sexo, mas permanecer com os quadros mentais do tormento. Parceiros que vivem em plena harmonia estão sublimando a função sexual. E não quer dizer que ele não tenha relação sexual. Entendeu? Mas ele vive em harmonia. E quando um dos dois experimenta a viuvez, um do casal, né, está tão perfeitamente integrada às aspirações superiores que pode dispensar o exercício da função, já que a mente equilibrada proporciona um estado de paz. Então, repare do parágrafo anterior, quando ele diz: parceiros que vivem em plena harmonia estão sublimando a função sexual. Um casal que tem relações sexuais sem nenhum desespero. Um casal que vive. Ou duas pessoas, seja do mesmo sexo ou sexo diferente, que vivem a sua relação sexual de forma natural e harmoniosa, estão sublimando a função sexual. Então, sublimar a função sexual não quer dizer não ter relação sexual. É viver essa relação sexual de forma equilibrada, harmonicamente. Ele está sublimando. Se esse casal, um deles desencarnar, o outro vai sair pela rua dando piruetas, entendeu? Porque ele já vive essa função sexual de forma harmoniosa. Então, sublimar não quer dizer não ter relação sexual. Aí ele continua aqui. Ele preenche, aquele que ficou viúvo, não sente necessidade, ele preenche os espaços mentais com as lembranças e a gratidão do ser amado.
disciplina mental que favorece a sublimação sexual é um hábito que pode ser adquirido mediante esforço. De acordo com o direcionamento da mente, a nossa energia sexual será utilizada de formas variadas. Afinal, os fatores diferenciais do sexo, masculino e feminino, podem ser localizados no sistema reprodutor, mas a sexualidade está localizada em todo o corpo, na mente, na aura, né, que é a atmosfera espiritual, e na emanação psíquica que possuímos. Então, os fatores diferenciais do sexo podem ser localizados no sistema reprodutor, mas a sexualidade está localizada em todo o corpo, na mente, por aqui é a atmosfera espiritual, e na emanação psíquica que possuímos. Então, pode falar, cara. Essa questão que tem se falado muito de o pedófilo, esses abusadores, vamos dizer assim, castrá-los. O que vai adiantar castrar? Nada. Nada. Ele vai arranjar uma forma de fazer, porque está na mente, não está no sexo. Exatamente. Castração química. Aí mexe lá nos hormônios, aquela coisa lá toda. Que até não sei como é que é isso. Pode até dopar um pouco uma parte do cérebro, mas e a alma? Continua em aflição. Não tratado psicologicamente, vai desencarnar o pedófilo. E com muita raiva. Né? E com muita raiva. Olha aí, como é complicado esse tipo de coisa. Trato físico, sei lá, né? Inibir. É aquela coisa, inibir, mas não trata. Contém. Será que contém mesmo? Sei lá. Né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada um. De repente, a dosagem de uns é para outro, né? E, de repente, o espírito é tão forte, a energia é tanta, que pode passar por cima de tudo isso e o sujeito. É igual a questão do esquecimento do passado. Porque a gente vem com o esquecimento natural, para nos facilitar. Mas, às vezes, a dificuldade que o cara tem de outra é tão violenta que ele, mesmo encarnado, ele lembra. Ele lembra. Porque aquilo foi tão forte que consegue romper o esquecimento do passado. E, de alguma forma, o cara lembra e, às vezes, dá uma complicação danada. Já vimos isso, né? Então, diz aqui, baseado nos subsídios sobre a finalidade da lei de reprodução e da necessidade da educação, olha só, isso aqui é importante, baseado nos subsídios sobre a finalidade da lei de reprodução e da necessidade da educação da sexualidade. É necessário a educação da sexualidade. Entendeu? Porque, como nós vimos aqui, a sexualidade está em todo o corpo, inclusive na atmosfera espiritual da criatura, na emanação psíquica. Então, essa sexualidade precisa ser educada. Então, ele diz aqui, o nosso progresso espiritual. Analisaremos algumas passagens da vida de Paulo de Tarso relacionadas ao cumprimento desta lei. No capítulo 4 do livro Paulo Estevão,
Emanuel apresenta Saulo, se referindo a um jovem solteiro, em plena vivacidade dos seus 30 anos, travando um diálogo afetuoso com seu amigo Sadoc, no ano de 35 depois de Cristo, na velha Jerusalém. Descreve-o, aqui é Saulo, tá? Como um homem de fisionomia viril e máscula beleza, os traços israelitas de olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal. Então, Paulo tinha preferência por falar o grego. Ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Nesse colóquio, Saulo conta ao amigo, ele contando para Sadoc, sobre suas expectativas em se unir pelos laços do matrimônio com uma jovem de sua raça, que ele visitava com frequência, percorrendo os caminhos em direção ao porto de Jope, nas cercanias de Jerusalém. Essa jovem Abigail, irmã de Gesiel, que futuramente vai se chamar de Estevão, que havia sido adotada por Zacarias e Ruth, após a morte do pai Joquedebe e a prisão do irmão em Corinto. Nessa passagem, percebemos com clareza a atuação das forças sexuais de Saulo, direcionando das forças sexuais de Paulo, direcionando o jovem Tarcísio ao cumprimento natural da lei de reprodução do casamento. No mesmo capítulo em que Saulo conversa com o amigo Sadoc sobre as aspirações do seu coração, veremos o discípulo de Gamaliel em palestra íntima e respeitosa com a amada Abigail. Em determinado momento, entre inúmeros assuntos e promessas de amor, Saulo, apaixonado, se declara. Então, aqui é a conversa dele com Abigail. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos da embriaguez, dos sentidos. Então, olha só, que me incitaram a lhe seguir os passos incertos na embriaguez dos sentidos. Ele não está falando aqui de bebida alcoólica, tá? Precursora da morte de nossas preocupações mais nobres deste mundo, mas nunca traiu o ideal divino que me vibra na alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Então, ele está falando o quê? Né? Da questão das sensações do corpo. Elas não o amavam, nem ele as amava. Elas queriam ter sexo com ele. Ele era um jovem bonito. E também porque ele podia pagar bem, afinal ele tinha dinheiro. Não é? E a gente sabe disso. Em Tarso, nos dias suntuosos dos jogos juvenis, após a conquista das melhores laureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te, está falando para Abigail, né? Uma heroína ignota, quer dizer, que ele ignorava, do meu sonho, mas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. E finaliza, quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram, num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro. Ele está falando agora do sentimento, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Então, antes, ele falou do quê? Ele falou das sensações que as mulheres tinham, né? Do desejo sexual. E depois ele falou para ela das emoções, dos sentimentos. Fica bem claro, né? Você vê a diferença entre um e outro. Num, ele fala das sensações. No outro, ele fala das emoções. E aí ele diz aqui, né? Identificamos nessa emocionante declaração elementos
que demonstram o caráter de Saulo, que mesmo antes de sua conversão ao cristianismo, já possuía na alma caracteres de um espírito sincero e devotado ao cumprimento da lei e à verdade. Não lhe faltou oportunidade de se entregar aos prazeres momentâneos da carne, que são as sensações. Não lhe faltou, né, oportunidade, mas preferiu se guardar para um relacionamento em que houvesse afeição verdadeira, em vez de se entregar aos efêmeros dos impulsos da sensualidade. Então, ele quis viver verdadeiras emoções, né? Verdadeiros sentimentos, e não aquelas sensações passageiras. Qual é o capítulo, Rose, que tu falou no começo Do Paulo Estevam é o do 4. livro? É o 4, Quatro. capítulo 4. Apesar de Saulo demonstrar alguns valores conquistados até o momento da declaração a Abigail, o jovem de Tarso era frágil e despreparado. Então, ele já demonstrava alguns valores conquistados, mas ainda lhe faltava muito. Porque, mesmo sentindo tudo isso por ela, ele não a abandona por causa do orgulho, ele abandona. Então, ele ainda não tinha esse sentimento muito bem ainda cristalizado dele. Olha só. Após ouvir a sincera e tocante pregação de Estevão na Casa do Caminho, em prol da difusão do cristianismo nascente, Saulo de Tarso, aspirante a um lugar de destaque no tribunal de raça, o Sinédrio, ele aspirava a um lugar de destaque. Ele queria estar no topo da pirâmide, tá? O Sinédrio sente-se ofendido publicamente, adquirindo um ódio mortal a Jesus na figura de Estevão. Após arquitetar, isso foi o que ele fez mesmo. Ele não atirou a pedra que matou Estevão, mas ele arquitetou e executou o plano de apedrejamento do jovem pregador do caminho. Então, ele é tão culpado quanto os que apedrejaram. Ou mais ainda, porque muitos que o fizeram eram até ignorantes da religião. Ele não era. Ele conhecia o não matarás. Aí, o que ele faz? Eu não matei. Eu não joguei pedra. Mas o crime não é praticado quando a pessoa morre. É aqui. Ele matou, porque ele arquitetou todo o assassinato de Estevão. Todo. Do início ao final. Ele foi o quê? Um maestro. Quem atirou pedra é culpado? Sim. E ele também. Ele arquitetou e executou o plano. Só não tacou a pedra. Mas ele estava lá. Nem se assim, um dia eu não apareço, não, tá? Ele fez questão de aparecer. E como ele era, entre aquele pessoal, um dos que tinha maior conhecimento das escrituras, a responsabilidade dele foi maior. Foi maior do que todos eles. Então, ele arquitetou e executou só uma pedra, gente. E aí, se jogasse a pedra, não ia fazer diferença nenhuma. Porque se ele não fizesse o que ele fez, talvez Estevão não morresse. Continuasse como Pedro continuou, estrada fora, ou talvez morresse como os outros, mas não dessa forma.
Então, ele trouxe isso. Isso aí ele trouxe para ele. Vamos dizer assim, foi um bônus que ele contratou para ele. Tá? Paulo desiste de se casar com Abigail quando descobre que ela é irmã do indivíduo que ele considerava criminoso, que tinha acabado de morrer ali apedrejado por ordem dele. O mesmo jovem que havia sido prisioneiro e escravo, mas conseguiu recuperar a liberdade após curar o procônsul romano Sérgio Paulo. Inclusive, o nome dele ele adota Paulo em homenagem a Sérgio Paulo. Né? A partir de então, Gesiel muda seu nome para Estevão. Ou não, desculpe, eu troquei aqui as bolas. A partir de então, Gesiel muda seu nome para Estevão. Esse Paulo, que ele passa de Estevão, de Saulo para Paulo, é um outro senador que Saulo vai conhecer mais tarde. Por isso, por causa desse, que ele vai trocar o nome dele, né? Então, ele diz aqui, a partir de então, Gesiel muda seu nome para Estevão, conhece as atividades da Casa do Caminho, de Simão Pedro, até se tornar o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi o primeiro, Estevão, né? É o primeiro mártir do cristianismo. Abigail reconheceu o irmão durante a execução da pena de morte por apedrejamento, ordenada pelo seu futuro marido, Saulo de Tarso. Com o passar do tempo, o coração orgulhoso, aqui, ó, coração orgulhoso do jovem tarsense, resolve voltar atrás e retomar o seu noivado com Abigail. Mas, ao retornar à casa de Zacarias, pai da adotiva de Abigail, encontra sua amada em profunda enfermidade, agonizando no leito de morte. Seu organismo, o de Abigail, não resistiu a tantos golpes emocionais. Primeiro foi, quando ela era jovem, o pai que morreu. Depois ela teve aquele choque de ver o irmão sendo apedrejado. Depois sabendo que foi o noivo que matou o irmão e o abandono desse noivo, né? E rompimento do relacionamento com Saulo, aumentando o ódio do discípulo de Gamaliel a Jesus Cristo. Porque depois, quando ele volta, ele fica sabendo que ela se tornou cristã. Aí, o que ele faz? Em vez de reconhecer que a culpa foi dele, ele bota a culpa no discípulo de Jesus, que é Ananias, que encontrou com ela e que a converteu ao cristianismo. Aí ele vai atrás dele. Ele que é o culpado. Quem a converteu ela ao cristianismo que é o culpado, e não ele. Né? É uma negação. Nesse trágico contexto, seria natural ocorrer um desequilíbrio emocional por parte de Paulo. Claro, quando ele, depois de tudo isso, consciência culpada, a consciência dele não deixava ele mais. Ele sabia tudo que ele tinha feito a Estevão, e ele sabia que ele matou um inocente. Ele sabia que matou um inocente. Depois ele sabia que, por orgulho, ele tinha abandonado a noiva. E aí ele volta lá, encontra ela muito doente, e ainda convertida, aquela religião que ele odiava, ele achava um perigo para o judaísmo. É lógico que ele teve um choque emocional, ele se desequilibrou, né? Segunda rotina, aqui é o Sérgio Lopes, é o Guilherme que está falando, né? Segundo a rotina dos acontecimentos em psicoterapia, o médico psiquiatra Sérgio Lopes esclarece. Então, ele trouxe aqui um texto desse livro, que eu já usei com vocês várias vezes. Né? Ele trouxe aqui um texto desse livro, Leis Morais e Saúde Mental, do psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes. Eu acho que eu mandei para você, Alberto. Esse livro, você vê, esse livro é muito bom, gente, muito importante para que a gente leia. É da editora Francisco Spinelli, Sérgio Luiz da Silva Lopes, tá? Quem tiver oportunidade, ó,
Leis Morais e Saúde Mental, Sérgio Luiz da Silva Lopes. Muito bom esse livro. E aí ele traz um trecho, esse trecho está no capítulo 4 desse livro. Diz assim, a pessoa que busca, é o Sérgio Lopes falando, que é um psiquiatra, a pessoa que busca ajuda após mencionar seus dramas na frequência das depressões, fobias, somatizações, etc., acaba revelando algum relacionamento mal resolvido ou algum drama de amor. Não é regra absoluta que para uma pessoa realizar-se tenha que ter um vínculo amoroso com alguém. E nem mesmo é sinal de superioridade estar casado a ser solteiro. Porém, as estatísticas mostram que os solteiros, viúvos ou separados adoecem mais e vivem menos tempos que os casados. Pelo que ele analisou, né, nos anos dele de terapia. Particularmente, os homens têm mais dificuldades que as mulheres para viverem sozinhos, principalmente se já tiveram algum relacionamento que acabou em separação. Para se ter uma ideia no que diz respeito às taxas de suicídio entre homens, os fatores de risco observados são ser idoso, ter perdido a esposa recentemente, estar em tratamento para depressão, viver sozinho, apresentar história de tentativa de suicídio anterior e estar em atividade profissional, tá? Então, ele traz essa temática aqui. Aí continua agora o Guilherme. Após a morte de Abigail, embora profundamente triste, Saulo não buscou suicídio. A desencarnação de sua amada fomentou mais ódio e desejo de vingança contra Jesus e seus seguidores. Situação que só mudou após o seu encontro com Cristo às portas de Damasco. Em decorrência da sua conversão ao cristianismo, os votos de amor a Abigail e de fidelidade ao Cristo se fizeram mais fortes. Saulo se tornou Paulo e se manteve em celibato voluntário até o fim de seus dias. Em conversa com Barnabé, ele afirma: se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço, tá? Então, aqui também no capítulo 4 do livro Paulo Estevão, tá? Esse trecho aqui também é do Paulo Estevão, capítulo 4. Então, ele decide que ele não vai mais formar família, tá? Mas nem por isso Paulo deixou de sofrer investidas contrárias à sua renúncia da união conjugal, como também não deixou de usar as forças sexuais de outras formas para semear o bem. E as forças sexuais da sexualidade dele estavam ali. Um homem jovem, ele não tinha nem 40 anos, podemos dizer, era um homem da plenitude da sua vitalidade. Então, ele vai usar essas forças sexuais da alma de outras formas, para semear o bem. Quando Paulo e Barnabé estavam em peregrinação por Icônio, em tarefa de divulgação e implantação do cristianismo naquela cidade, o convertido de Damasco passou por uma situação um tanto embaraçosa. Uma jovem, Tecla, o nome dela era Tecla, noiva de Tamires, o rapaz, né, Tamires, após ouvir as pregações de Paulo de Tarso, torna-se frequentadora assídua das exposições públicas sobre os ensinamentos de Jesus e acaba se apaixonando pela figura do empolgante orador. Um dia, quando Paulo retornava à casa de Onésimo, em companhia de Barnabé, a jovem surpreende o ex-rabino, solicitando uma palavra em particular. Apesar de Paulo insistir que a jovem o considerasse como um pai, ela diz que o amava muito e que tinha necessidade de sua afeição. O discípulo de Gamaliel, um tanto constrangido, esquiva-se de todas as formas. Os que se amam em espírito, diz ele, né?
Unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Mas quem sabe está amando a carne que vai morrer? Ele diz para ela, quem sabe você está amando a figura, a personalidade que vai morrer, né? Nós dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados dele poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. E finalizou: não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado, que se destina a morrer. Né? Então, ele dá esse aviso a ela. Né? Quantas jovens, né? Quando eu digo jovens, também está no capítulo 4 de Paulo Estevam, tá? Quantos jovens têm aquela paixão relâmpago, né? Amor à primeira vista. Muitas vezes é a personalidade. Aí depois que casa e conhece um pouquinho da individualidade, se apavora. Não. Nesse momento, continuando a história lá do Paulo Estevam, entra no recinto Tamires, o noivo, de Tecla, que faz duras objeções à situação. Percebeu, né? O noivo percebeu que é algo errado. Paulo tenta se explicar, mas não é possível. Interessante refletirmos sobre o argumento utilizado por Paulo nessa cena. Tua noiva, ele diz para o Tamires, está simplesmente enferma. Estamos anunciando o Evangelho do Cristo, mas o Salvador tem inimigos ocultos em toda parte. Como a luz tem por inimiga a treva permanente, mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Lendo essa passagem, surge a questão: a paixão é condenável aos olhos do Cristo? Porque o que ela teve foi aquele rompante de paixão, né? É uma imperfeição que devemos combater? Os espíritos da codificação respondem em O Livro dos Espíritos nas questões 907 e 908. Eu vou pegar aqui rapidinho, né, para ler a pergunta. 900, porque aqui ele dá as respostas, mas eu vou pegar o livro. 907, 908. Né? O capítulo é parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. O título são paixões. Questão 907. Carmen, lê para a gente. Vou pegar a Rose, não peguei o livro. Ah, tá legal. Então, enquanto você pega, eu pego. Você lê 908, aberta 907. Vamos lá. Paixões. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. 908. Carmen. 908. Como se poderá determinar o limite? Peraí, Carmen, peraí só um minutinho. É que eu... Pode ler de novo, pode ler de novo. Tá bom. 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo, qualquer para vós mesmos ou para outrem. Não, é perfeita essa resposta. Eu vou pedir para Elô
Lê para a gente o primeiro parágrafo da nota de Kardec. A Ana Constantino lê o segundo parágrafo da nota e a Denise lê os dois últimos parágrafos dessa nota. Ó, acho- Vamos lá, Eloá? A Eloá não abriu. Então, faz o seguinte, Ana Constantino está aí? Ana Constantino lê o primeiro parágrafo da nota e a Eloá lê o segundo parágrafo da nota de Kardec, da questão 908. Eu não sei se a Ana Constantino está aí, também não. Então, vamos lá. Eu leio. Denise, está aí? Estou. Lê o primeiro parágrafo da nota enquanto a Eloá abre aí. Eu fui pegar meu livro dos Espíritos, espera aí. 908, né? Isso. Eu entrei agora, porque caiu minha internet. As paixões são alavancadas. Desculpa, deixa eu colocar o óculos. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que tem em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Eloá lê o segundo parágrafo. Lê o segundo parágrafo da nota da 908. Liga teu microfone. Liga teu microfone, Eloá. Qual é o número? 900 e... Assim, ó, é 908. Ok. Constantino, você já achou? Eu achei. Lê aí o segundo parágrafo, então. 908, está aqui. Da nota, segundo parágrafo da nota. As paixões são com Corcel, isso ela já leu, né? Não, segundo parágrafo da nota de Allan Kardec. Ok. Se o homem, porém... Não. É todas as paixões têm seu princípio no sentimento. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providente da nossa Providenciais da nossa existência. providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não a causa. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Então, gente, não, pode parar. Então, olha o que ele está falando sobre as paixões. Todas as paixões têm um princípio, têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que se atenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração. Todo exagero é pernicioso, né? É a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso. Exatamente. E não causa. De um mal. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. O problema da paixão está no excesso. Agora, Constantino, termina de ler a nota para a gente. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição.
Nós não podemos dizer que Paulo de Tarso era um homem apaixonado pelo Evangelho e por Jesus? Era. Porque somente uma paixão tão forte poderia dar a ele a força para realizar o que ele realizou. Transformação. Né? Ele era um apaixonado pelo Evangelho. Então, vamos concluir esse trecho aqui. Logo, a paixão é um recurso divino. Voltamos ao Paulo de Tarso e às leis morais. Logo, a paixão é um recurso divino, funcionando como uma mola propulsora do progresso, quando usada com sabedoria. Olha aí, né? Funcionando como uma mola propulsora do progresso, quando usada com sabedoria. Os espíritos utilizam a expressão corcel, ou seja, um cavalo como comparação a esse sentimento. Quando encilhamos um equino que não está domado, cavalo selvagem, o animal nos leva para o lugar que ele quer, e não para onde nós queremos. Né? Se você monta no cavalo selvagem, já viu. A proposta é domarmos as nossas paixões, como um cavalo, para que possamos utilizá-lo como facilitador, para nos levar aonde nós queremos chegar. Na maioria das vezes, não controlamos esse impulso, tá? Ele nos controla. Por isso, Paulo disse a Tamires que a jovem estava enferma. A falta de autocontrole denota uma enfermidade da alma. É tudo, né? Abrindo portas para influências espirituais negativas, bem como se torna um facilitador para a auto-obsessão e obsessão pelos espíritos menos esclarecidos, né? Paulo tentou argumentar, mas percebeu que não haveria possibilidade de diálogo com o noivo, né? Enquanto o jovem permanecesse exaltado. A notícia se espalhou e as autoridades judaicas de Icônico, que aguardavam um pretexto para prender Paulo, se mobilizaram. O ex-rabino e Barnabé resolveram deixar a cidade, não que tivessem receio do que poderia acontecer com eles, não com medo de morrer, de serem presos, torturados, mas como a comunidade cristã já estava fundada e não desejavam contribuir com o martírio moral de Tecla, resolveram partir. Por quê? Porque eles sabiam que se eles ficassem, a moça ia ser enxovalhada, entendeu? Ia ser criticada, haveria maledicência sobre ela, de ser uma moça oferecida, e a gente sabe que naquela época isso dava morte, né? Isso dava morte. Então, como a comunidade cristã já estava fundada, e ele não quis colocar em risco a vida da moça, eles resolveram ir embora, porque o noivo poderia repudiá-la, e aí ela poderia ser entregue ao templo, e poderia ser até martirizada por causa dessas questões. Porque quantas mulheres ao longo da história morreram por causa de muito menos que isso? Né? Na época judaica, bastava alguém acusar, já era. Estudamos até na época da Inquisição, bastava alguém dizer, fazer uma leve acusação e a pessoa já podia ser martirizada. Então, ele não quis correr o risco, sabendo que a moça era uma enferma da alma, ele não quis correr o risco de que ela viesse a sofrer até perder a vida por isso. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso aí? Semana que vem a gente continua no capítulo que fala, no capítulo 7, né, o parágrafo. Vamos às nossas considerações. Essa reflexão, eu, ao menos, não tinha notado esse envolvimento, isso, mesmo estudando outros livros, não tinha percebido isso que você trouxe hoje.
da sexualidade daquela época. A gente sabia, né, que era rígido, a mulher ali não era enterrada com a cabeça para fora e olha lá, E olha, né? E até hoje tem lugares que isso sim, acontece, né? sim, até Ou hoje muito lá. pouco. Exato. Então, realmente, assim, tem coisas aqui para tirar daqui desses livros, né, que você citou, são vários livros. Paulo Estevam, tem esse último, o livro dos Espíritos, outro livro, aquele que você falou também, o outro que eu anotei o nome, deu assim para se espalhar ali. É O engraçado. sexo e destino, tem muita coisa, né? Uma coisa que você falou agora, que eu também não tinha percebido, né? Fazendo agora, praticamente, a releitura do Paulo Pois é. Sachs, Paulo Estevam, que nós lemos, É. terminamos, tem um ano e meio, mais ou menos, ou 2 anos, Aham. terminamos de ler, Paulo Estevam. Olha quantas questões esse livro traz, Muito. né, que Tu faz nós nem, ali. que quando lemos, nós muitas vezes temos até comentários muito en passant sobre o fato. Dá para Né? E agora a gente pensar. essa questão da sexualidade, né? Ainda dá para fazer um Das estudo só do paixões, livro, né? Só do livro. quanta coisa que nós deixamos até passar, nem comentamos muito sobre isso. E agora a gente está vendo, né? Pode falar, Alberto. A gente teve vários aspectos, né, desse estudo de hoje em relação à questão, o tema sexualidade. Aí, por exemplo, nós comentamos, o texto comentou sobre a necessidade da educação da Sexualidade. Né? sexualidade. E a gente observa que, em vez de educação, muitas das vezes, né, em vários setores, é a repressão. Em vez de educar sobre a sexualidade, se atua de forma repressiva. Isso aí nunca vai dar em bom lugar. Claro que porque isso é o que vem a terceira da história. Repressão. Por isso que Emmanuel fala do livro. O que é que Emmanuel fala do livro Vida e Sexo? Aquela listinha que ele colocou, né? Deixa eu voltar aqui. Ele fala, em torno do sexo será justo sintetizarmos o seguinte, não proibição, mas educação. Né? Não abstinência imposta, mas emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Entendeu? Não adianta reprimir. Como é que você vai reprimir algo assim? Em relação a isso, eu me lembrei que, quando eu trabalhava em escola, né, a minha escola tinha os 2 segmentos. Né? O primeiro segmento que antes era CA a 4ª série, de 5ª a 8ª, que virou depois ano. Né? Então, a gente conhecia a criancinha pequenininha e aí a criança depois vinha para a segunda fase. Eu tinha uma menina que, quando ela estava no primeiro segmento, eu acho que era de um segmento tradicional, religioso, que não precisa citar qual o nome desse segmento, mas era com aquela saia abaixo do joelho, enquanto as meninas, mesmo pequenas, não tinham esse rigor. Ela usava aquela saia debaixo do joelho, era toda assim, recatada. Quando ela atingiu o segundo segmento, que ela cresceu e já atingiu 14 anos, 15, mudou. Foi impressionante a mudança de comportamento. Hormônio. Olha, virou o tititi da escola, porque aquela forma retida, contida, ela chegou no momento de idade que ela colocou para fora tudo aquilo que estava reprimido. E aí virou, namorava todo mundo, fazia coisas com os colegas da escola que ninguém acreditava e tal. Aí eu ficava assim, caramba, que mudança é essa? Mas aquela infância era reprimida, quando chegou... E aí chegam os hormônios, né? Ela não recebeu a educação da sexualidade.
Ela foi reprimida. Como a maioria de nós foi ao longo dessa e de Sem outras saber de nada. encarnações. Não era dito nada, as mães não falavam, a maioria Não. naquela época, né? Eu, Então, ao menos por na que minha que elas época, também não sabiam? a gente aprendia na rua as coisas, com os amigos, com Exatamente. os amiguinhos. Exatamente. Entendeu? É isso aí. É isso aí mesmo. Aí, quando ela se torna maior, né? Aí vem tudo isso. Todo esse E tipo os de meninos também, né, ô Rose? Os meninos meninos, também, adolescentes, claro. levam, né? O pai leva para casa lá. Leva os absurdos da vida que a gente ainda vê. Imagina o É, desespero do garoto, né? Porque é uma coisa assim, violenta, né? Incentiva, e bate, incentiva um monte de coisa ou aos bate, apanha, filhos, reprime. né? É. Então, a gente vê como nós, essa humanidade atual, isso ainda vai, olha, durar um tempinho, tem problemas em relação à sexualidade. Na Porque família, foram né? milênios de repressão. Milênios de repressão. E não é com uma encarnação como espírita que tu vai resolver milênios de repressão. Não é? E a gente sabe que isso realmente se aprofunda no espírito. Porque depois ele vai Vou falar uma coisa. repetindo esse padrão, repetindo, repetindo. É. Eu achei interessante, além de tudo isso aí que todo mundo apontou, a questão da educação da sexualidade, que Paulo de Tarso não havia necessidade, ele canalizou, quer dizer, a possibilidade de todo mundo, você vê os cientistas, esses grandes descobridores de várias coisas aí da ciência que a gente tem, o que aconteceu com eles? Eles simplesmente canalizaram a energia sexual. Energia Exato. sexual não é somente para fazer o sexo, né? Porque a Exatamente. gente Pra fica com tudo, essa coisa na cabeça pra que tudo. a energia sexual é para transar, vamos dizer assim. Não, Não mas é. não é. Aqui ele Não é. Inibitivadora. aqui ele coloca de uma forma muito, muito interessante e de uma forma que a gente possa entender, por exemplo, alguns padres, alguns, sei lá, algumas pessoas que canalizam essa energia sexual para coisas ruins e coisas boas, Úteis, vamos coisas entender. úteis. Né? Vamos entender isso. Mas que é muito pertinente, eu não estou me lembrando qual é a parte que ele fala aqui, que Paulo de Tarso fala, não sei, agora não me lembro, tem que ver depois. Que ele simplesmente sublimou no sentido que ele educou essa energia sexual para o trabalho dele, para a tarefa que ele veio. Exatamente. Realizar. Muito, muito interessante isso. Muito bom mesmo, né? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo. O nosso irmão Alberto precisou se afastar, porque hoje também é o dia do Evangelho do Lar. Ele deixou um abraço para todos. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa reunião da noite de hoje. Segunda-feira estaremos de volta com o estudo do Livro dos Espíritos. E continuamos aí, né? Aprender cada vez mais. O quanto é importante falar sobre isso, né? Tem lugares, até casas que não gostam de tocar nesse assunto, que dizem que é um assunto mundano, de temas mundanos, Impressionante. mas é porque ainda traz essa questão do preconceito, né? Da dificuldade da pessoa falar sobre aquilo, né? Mas a gente vai quebrando essas barreiras e vai falando, e vai discutindo, e vai comentando, e vai aprendendo e crescendo, né? Então, vamos encerrar o estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, só temos a agradecer mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, de conhecimento, através dessa obra, através do nosso, esse apóstolo que nos trouxe tantos elementos de aprendizado para nós na sua trajetória. Então, só temos a agradecer, Pai, Jesus e todos esses amigos espirituais que estão estudando conosco aqui. Só temos gratidão por esse momento de muita reflexão, de muito aprendizado. Graças a Deus.